Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Feriado, né, pessoal? O pessoal corre para tudo quanto é lado, né? É bom, pastor? É bom. A prosperidade, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem cuja Deus dá a ele prosperidade e ele desfruta dela, né? Então é necessário, é importante que a pessoa prospere, que ela desfrute da prosperidade. O que não pode ocorrer comigo, não pode ocorrer com você, é que nós venhamos negligenciar as coisas de Deus. O prosperar, o progredir financeiramente, materialmente, é vontade de Deus. A Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus, mas só que a prosperidade ela não pode se tornar maldição para mim. Eu não posso agora, porque eu alcancei a prosperidade, negligenciar o meu relacionamento com Deus. Eu não posso agora, porque eu alcancei a prosperidade, deixar de cumprir as minhas obrigações com Deus. Por quê, pastor? Porque talvez a pessoa não entenda. A Bíblia, no início dela está escrito Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento? Vamos para a lei dos homens. O que é um testamento? É um documento que declara quais são os meus direitos, mas também declara quais são os meus deveres. Normalmente a pessoa ela quer ficar só com aquilo que ela acredita que é direito dela. Mas quando se trata de cumprir obrigações, de compromissos, de deveres, muitas vezes a pessoa ela quer se esquivar. Nós não podemos ser seletivos. A palavra de Deus, ela é para mim, para você, a verdade, mas na totalidade. Não tem aquela parte que eu posso falar, não, isso aqui eu não preciso praticar. Não, eu tenho que praticar sim. É necessário que eu pratique. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso ensino. Ou seja, tudo que está escrito é para nosso exemplo. Não tem nada que eu possa me esquivar. Você está compreendendo? Obviamente, há situações que tinham a ver com a lei de Moisés. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Eu não estou mais debaixo da lei de Moisés. Não estou. Mas eu estou debaixo da lei de Jesus Cristo. Olha lá. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para o nosso ensino, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Amém? Mas lá em Tiago 1,25, a Bíblia diz que o Evangelho é a lei perfeita que nos dá liberdade. Está lá em Tiago 1,25. Olha lá, o Evangelho, nós não estamos sem lei. Eu não estou debaixo da lei de Moisés mais. Não estou. Não estou. Existe uma nova aliança. A nova aliança, ela é bem melhor do que a antiga aliança. Você está compreendendo? Mas não é porque eu não estou debaixo da lei de Moisés que eu estou sem lei. Não. Eu estou debaixo da lei de Jesus Cristo. E qual é a lei de Jesus Cristo, pastor? O Evangelho. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. O Evangelho é para te dar liberdade. O pecado não mais tem poder sobre você, por meio do Evangelho. A morte não tem mais poder sobre você, por meio do Evangelho. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? O Evangelho te dá liberdade. Você é livre para servir a Deus, para adorar a Deus. Você não é escravo mais. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não é escravo mais. Legalmente, eu poderia dizer dessa maneira, eu fui comprado, eu só saí de uma mão para outra, pastor? Eu era escravo das trevas e agora eu sou escravo de Cristo. Sim, legalmente é. Só que Deus nos deu o Espírito Santo, que é um espírito de filiação. Por mais que eu seja legalmente escravo, Ele não me trata como escravo, Ele me trata como filho. Você está compreendendo? Ele me deu um espírito de filiação, Ele me deu o Espírito Santo. Então o Evangelho, ele faz isso, ele fez isso, ele nos coloca nessa posição de pessoas livres e libertas. Você está compreendendo? Hoje, se uma pessoa ela comete um pecado, ela comete um erro, é porque ela optou por fazer, não porque ela foi obrigada a fazer. Antigamente, não. Por quê, pastor? Porque a lei de Moisés,
ela mostrava a diferença entre o certo e o errado apenas. Ela não me empoderava para resistir o pecado. Ela não me empoderava. Por quê? Porque eu era escravo do pecado. Então ela me mostrava a diferença entre o certo e do errado. Agora, a lei de Jesus Cristo, que é o Evangelho, já me colocou na posição de livre e liberto. Por quê, pastor? Por meio do Evangelho, eu estou livre, eu estou liberto. Mas presta atenção nisso daqui, ó. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Agora, aqui que está o porém. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, vírgula, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Qual é o problema da coisa então, pastor? O problema é que às vezes a pessoa não examina bem. Ela não coloca em prática. E ela se esquece de algumas coisas. Não. Em toda a situação, você tem que lembrar o que diz a palavra. Você não pode esquecer. Você tem que se lembrar do que diz a palavra, tem que colocar em prática. Agora há pouco eu estava numa reunião com os obreiros, aí eu escutei. Aí entra duas senhorinhas. E aí, pastor, o senhor deu uma bronca nelas? Não, nem falei nada. Por quê? A Bíblia diz que eu não devo repreender o mais velho. Quando eu digo mais velho, não é mais velho que eu não só, né? Eu tenho 55, a irmã tem 56, eu não posso repreender. Não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz o mais velho, significa das pessoas mais idosas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia manda eu tratar a minha irmã idosa como se fosse a minha mãe. O meu irmão idoso como se ele fosse o meu pai. Eu não tenho direito de repreender o meu pai. Não, pastor, não. Mas ele está errado, não interessa, eu não tenho direito de repreender o meu pai. Eu não tenho direito de repreender a minha mãe. Ela está errada, não tenho direito. Eu tenho que respeitar meu pai, eu tenho que respeitar minha mãe. Então a pessoa mais velha é a mesma coisa, eu tenho que respeitá-la, eu não posso repreendê-la. Isso é o que a Bíblia diz. Aí eu não respeito a Bíblia. Vou e dar uma bronca numa senhorinha mais idosa, dou uma bronca num senhorinho idoso, eu vou magoá-lo, eu vou machucá-lo. Por quê, pastor? Porque eles estão numa idade especial, de mais fragilidade física e muitas vezes emocional. Você está compreendendo, sim ou não? Tem que ter um cuidado maior. É o que a Bíblia diz. Ah, pastor, bobeira. Não é bobeira. Tudo que está escrito para nosso ensino. Para que eu examine, para que eu entenda e para que eu pratique. Olha, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem, essa lei tem que examinar bem. E não a esquece, não pode esquecer o que está escrito. Não pode esquecer. Se vem a palavra na minha boca contrária à palavra de Deus, eu devo abortar essa palavra, não posso permitir que ela saia. Por quê, pastor? Não posso me esquecer do que está escrito. Está escrito, está escrito. Eu examinei bem, eu entendi direito. O examinar bem é justamente isso. É para você ter interpretação correta, entendimento correto. Examinei bem, não ficou nenhum detalhe. Porque às vezes a pessoa que ela não examinou direito, então ela fala e faz aquilo que está errado, não está de acordo com a palavra. Então Deus está mandando examinar bem justamente para isso, para não ocorrer erro. O Senhor Deus, quando ele foi falar com Moisés para construir a tenda para colocar a arca da aliança, ele falou, presta bastante atenção e faça exatamente como eu estou te dizendo. Mas por que Deus advertiu? Porque o homem tem esse negócio de muitas vezes não dar atenção devida às coisas de Deus. E ele faz, mas faz do jeito dele. E aí acontece que há uma boa intenção, mas só que Deus não está junto, não está presente. Por quê? Porque a pessoa não está fazendo exatamente como ele orientou, como ele mandou. Nós temos que tomar esse cuidado em tudo. Eu dei esse exemplo porque nós vivemos agora há pouquinho, mas é em tudo. É em tudo. Como é que você trata o teu pai? Como é que você trata a tua mãe? Como é que você trata aquele senhor que talvez é teu empregado, mas ele é idoso? Né? Ele é mais devagar para se locomover. Ele é mais devagar para poder fazer e você está, às vezes, pressionando, desrespeitando. A Bíblia diz que não é assim, não. Não pode, não. Está compreendendo, sim ou não? Então, eu tenho que examinar bem o Evangelho, que é a lei perfeita que produz liberdade. Aí, eu vou começar a produzir os frutos. Eu vou começar a colher os frutos. Por quê? Porque é dessa maneira que está escrito, ó. O Evangelho é a lei perfeita e a liberdade das pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, ó, vou começar a colher os frutos. Ó. Deus vai abençoar tudo. Tudo é tudo.
o que essa pessoa, tudo. Se eu não estou sendo abençoado em tudo, está me faltando alguma coisa. Está me faltando examinar direito. Ou está me faltando colocar em prática. Ou está me faltando trazer a memória. Eu esqueci. Eu não posso me esquecer. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu não posso esquecer. Eu tenho que examinar bem. E eu tenho que colocar em prática. São 3 coisas, 3 etapas, 3 situações aqui que não podem ser negligenciadas. Se eu quero colher o fruto, que é o quê, pastor? Ser bem-sucedido, abençoado em tudo que eu fizer. Eu estava orando a Deus agora há pouco, antes de vir para cá, e a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o restante lhe será acrescentado. Ele estava falando de coisas do dia a dia, coisas da nossa necessidade de vida natural. Era sobre isso que ele estava falando quando ele chega nessa parte. E eu estava falando com Deus, se está faltando alguma coisa, porque está faltando buscar Deus em primeiro lugar. E colocar o reino dele em primeiro lugar. Por quê, pastor? Porque ele não mente. Ele deu uma receita, mas às vezes a gente não examina direito, ou até examina, mas esquece, ou examina e não esquece, mas não coloca em prática. Não, tem que ser os 3. Tem que examinar bem, não pode se esquecer e tem que colocar em prática. Aí eu vou colher o fruto, que é ter a bênção de Deus em tudo aquilo que eu fizer. Está compreendendo? Sim ou não? Olha lá, ó, Mateus 6, 25. Ó. E por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Deus me deu essa palavra em 2000. Você vê, a palavra de Deus ela é espírito e vida. Deus me deu essa palavra no ano de 2001. Eu estava pesando 147 quilos e 600 gramas. E eu comecei a orar a Deus. E o Senhor Deus falou para mim, a vida é mais que o alimento. Por quê, pastor? Porque eu cultuava o alimento. Irmão, num domingo, se não tivesse um prato especial, eu ficava triste. Hoje eu como para matar a fome. Hoje eu como só para suprir a necessidade do organismo. Mas antes não. Era um culto a comida. E o Senhor Deus, Ele me dá essa palavra, a vida é mais que o alimento. O que Ele estava falando para mim? Ficou claro no meu espírito. Se não parar de comer, você vai morrer. E aí, pastor? Aí eu falei com o missionário essa palavra. O missionário olhou para mim e falou, Júnior, é boa essa palavra. Eu falei, ela é boa. Mas ela é boa se eu colocar em prática, irmão. Porque por mais que ela seja boa, se eu não tivesse colocado em prática, talvez eu não estaria aqui falando com você. Porque, pastor, o Espírito Santo, ele não me alerta por alertar. Ele não fala por falar. Vai surgir situações que aquela palavra que nos foi revelada, ela vai ser importante e necessária para a nossa vida. Nós vamos ter que praticar ela. Para quê, pastor? Para que o mal, a obra do mal, ou o mal, ele não tenha o êxito que ele deseja em nós. Você está compreendendo? Nós temos um inimigo que não brinca. Eu não tenho que ter medo do diabo, não, irmãos. Mas eu não devo menosprezá-lo. A Bíblia diz, o vosso adversário está ao derredor de vós, bramando como um leão. Ele tem uma expectativa. Qual a expectativa dele, pastor? Popularmente falando, que você pise na bola, que você dê uma mancada. Para quê, pastor? Porque se você não pisar na bola, se você não der uma mancada, ele não tem como agir. Então ele fica te olhando, fica te vigiando, esperando você pisar na bola. Se falhar, você pisou na bola, ele entra e te pega. É igual o cara que está lá pescando. Eu gosto de natureza. E eu fico, às vezes, vendo aquelas pescas esportivas. O cara pescando peixes especiais, né? E o cidadão joga, dourado, por exemplo, e outros peixes. O cidadão joga a isca e vem por cima da água, puxando. E o peixe... O diabo faz a mesma coisa. Você sabia que tem peixe que você pega com queijo? Deve ser algum peixe mineiro. Você pega com queijo. Tem peixe que você pega com fruta. Tem peixe que você pega com minhoca. Tem peixe que você pega com isca artificial. Pastor, o que tem a ver?
isso tudo com a palavra de Deus. Tem pessoa que o diabo pega com vaidade, é uma isca. Tem pessoa que o diabo pega com orgulho, é uma outra isca. Tem pessoas que o diabo pega com pornografia, é uma outra isca. Tem pessoas que o diabo pega com mágoa, rancor, ressentimento, é uma outra isca. E aí vai. Ele fica te vigiando. Eu lembro de uma situação, o cidadão pesqueiro, estava lá, tal. E aí, como é que tá? Rapaz, está pegando nada. O pessoal lá horas e horas, pegando nada. Ele veio, colocou um pedaço de queijo. Ele estava pegando, porque usou a isca, certo? Então ele fica te vigiando para saber qual a isca certa que ele vai usar. Você não pode dar bobeira, irmão. Desculpe o popular, você não pode dar bobeira, por quê? Porque se é dele, ele vai te destruir. Você não tem que ter medo dele, você não pode dar oportunidade para ele. Olha lá, sede sóbrios. Irmão, uma pessoa sóbria é uma pessoa atenta. Sede sóbrios. Vigiai. A pessoa que vigia é aquela que fica cochilando, né? É aquela que trabalha de guarda e chega de manhã e fala para o patrão, sou eu com o senhor essa noite. Ele não tinha que estar acordado vigiando, como é que ele sonhou? Ele não estava fazendo o trabalho dele, dormiu. Uma pessoa sóbria, uma pessoa vigilante, é uma pessoa que está atenta. Você tem que estar atento. Por quê, pastor? Porque em toda situação existem sinais de que está acontecendo algo. Pode conversar na minha reunião, não. Pode não. Existem sinais que está acontecendo algo. Está compreendendo ou não? Abra os olhos, tenha entendimento. Ó. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? O diabo, vosso, irmão, nós temos um adversário que não brinca. Ele tem um objetivo, levar a tua alma para o inferno. Ele tem esse objetivo, não interessa quantos anos você tenha, porque o teu corpo é mortal, a tua alma não. Uma criança, no momento que ela houve a fecundação, começou lá, tem uma alma ali, o corpo não está pronto, é só um grão de arroz, dali a pouco é o tamanho de uma laranja, daqui a pouco já tem aí 1 quilo e pouco, 2 quilos, daqui a pouco está formado, mas no momento que foi fecundado já tem vida, já tem um espírito, e o espírito ele é eterno. A alma ainda não foi aprimorada, né? A alma ela é aprimorada com o tempo, né? No momento que nasceu, né? Você vê o olhinho da criança, né? Ela vai saber o que é luz, ela vai saber o que é escuro, ela vai saber o que é dor, ela vai saber o que é alegria. Por quê? Com o tempo a alma dela vai sendo aprimor. Dali a pouco você já está brincando, ela já está rindo, a alma dela já foi aprimorada, ela já sabe o que é alegria, ela já sabe o que é tristeza. Inclusive ela consegue perceber que para conseguir o que ela quer é só chorar. E aí vai. Aí é aprimorada ao ponto de conseguir já emitir palavras. Aí é aprimorada ao ponto de já formar frases. Você começa a conversar com uma criancinha, ela começa a falar com você sobre, por exemplo, abóbora. Daqui a pouco ela está falando sobre capim, porque ela tem uma capacidade de formar frases pequenas, ela não consegue manter uma conversa por muito tempo. Ela começa a falar outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela estava falando. Mas com o tempo, ela vai tendo a alma aprimorada, o entendimento vai aumentando. Mas o que eu quero que você entenda, o espírito já existiu no momento em que foi gerada. Então não importa se você tem 2 anos, se você tem 50 ou se você tem 150. O que o diabo está interessado não é no teu corpo, porque o teu corpo veio do pó, o pó tornará. Ele está interessado no teu espírito. O teu espírito é eterno. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes eu fico vendo alguém falar, não, eu sou jovem ainda. Eu já cansei de enterrar jovem. Que isso, pastor? É verdade. Com tristeza. O último jovem que eu enterrei tinha 12 anos de idade. Ia fazer 13. Que dó. Que dó que me deu. Eu lembro de um outro que eu enterrei, também tinha essa idade, mais ou menos, 12 anos para 13 anos. Culpa dos pais aquele lá. Que isso, pastor? Não estou julgando não, estou falando a verdade. Culpa dos pais. Você tem que entender que você é o responsável em defender o espírito do teu filho. Você é o responsável de cuidar da tua casa. Não permitir que praga alguma chegue, que mal algum chegue. Você é o responsável. No momento que seu filho se tornou homem, é com ele. Por isso que eu falo, come na minha casa, dorme na minha cama.
come da minha comida, faz o que eu mando. Se tornou adulto, aí é responsabilidade dele. Assim mesmo você não deve deixar de interceder pelo teu filho. E percebeu que ele está indo no mau caminho, você deve chamar ele para uma conversa. Filho, você não está fazendo o que é certo, filho. O papai te ama, e pelo papai te amar, o papai está vendo que você está tomando uma direção que não é correta. Não, ele é homem, problema é dele, ele se vira. Você está errado. Omissão é pecado de morte. Chama ele para um particular. Chama ele para uma conversa de amor. Não para brigar, não para repreender, mas de amor. Para mostrar para ele, filho, esse caminho não é bom, filho. Não está correto o que você está fazendo, você vai se prejudicar, filho. Aí você vai sofrer, e eu sou seu pai, eu te amo, vou sofrer também. E eu não quero que você sofra, eu também não quero sofrer. Mas conversa, seja sábio, pede a Deus uma direção, peça a Deus o entendimento, peça a Ele uma palavra que vai tocar no coração do seu filho. Não vá com pau e pedra, não. Conversa, mostra para ele o teu amor. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Põe esse entendimento no seu coração. Sede sóbrio. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Eu já expliquei para você que ao redor é uma distância menor que ao derredor. Ao redor daquele que ouve e teme a Deus tem um anjo. A Bíblia é clara, o anjo do Senhor acampa. É o chamado anjo da guarda, né? Você já ouviu falar, pastor, existe anjo da guarda? Existe. Só que ele só guarda aquele que teme e respeita a palavra. Aquele que não teme e respeita, não é que não tem um anjo. No dia que eu nasci, tem um anjo para me proteger. Do dia que eu fui gerado, tem um anjo para me defender, para me proteger. Só que o anjo, aí que você tem que entender, ele é ministro de Deus. E ele só ouve a voz da palavra. Está compreendendo? Sim ou não? Então o anjo, que é o meu protetor, Deus colocou um forte, inclusive, para me cuidar, porque eu preciso de um anjo forte. Só que ele só age se eu orar. Ele só age sob a palavra. Não é agora falando, anjo, vai lá, anjo, vem cá. Não funciona. Agora se eu falar, Deus, é no nome de Jesus que eu estou falando, o anjo. Está esperando você dar a ordem. Por quê, pastor? Ele ouve a voz da palavra. Se o orou, deu a ordem, ele corre. Ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quem é que teme? Aquele que respeita a palavra. Se eu não respeito a palavra, eu não temo. Está compreendendo, sim ou não? Só tem temor aquele que está respeitando a palavra. E então para ter um anjo de Deus me protegendo, eu vou ter que ser aquela pessoa que teme a palavra. Aí qualquer situação que surgir contrária, ele me protege. Eu estava vendo uma jovem contar para mim, ela estava dormindo, e o que acontece? Eu não sei se ela temia a palavra, mas tinha alguém que temia a palavra e estava clamando a Deus pela família e Deus trouxe a proteção. Ela estava dormindo e ela virou. Quando ela virou, caiu a estante. Se ela não vira, ia cair na cara dela. Já não é aquela coisa assim. Imagina com a cara toda, né? Mas é livramento. Por quê, pastor? O anjo está protegendo. Você está entendendo o que eu estou falando? O anjo está protegendo. E aconteceu uma tragédia. Poderia até matar. Estou fazendo uma brincadeira, porque eu tenho liberdade para fazer essa brincadeira com a pessoa, mas poderia ser uma tragédia. Poderia aquele negócio pesado cair, bater na fonte, trazer um traumatismo craniano, ou uma situação qualquer, e a pessoa ia a óbito. Quantas pessoas eu já vi perder a vida porque caiu de uma escada? Quantas? Eu lembro de um cantor famoso, uma dupla sertaneja, foi trocar uma lâmpada, caiu da escada e morreu. Tragédia. Irmão, desperta. Você quer um anjo da guarda? Pastor, eu preciso. Tema a Deus. Ele coloca esse anjo em ação a teu favor. Está compreendendo? Se você parar de temer a Deus, você não vai ter esse anjo protetor, não. Olha o versículo que a gente estava agora há pouco. Volta. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor. Então, ao redor é uma distância menor que ao derredor. Significa que, pastor, que entre você e o diabo tem um anjo.
No momento que você parou de temer a Deus, entre você e o diabo não tem mais nada. Não tem ninguém, não tem nada. Ele está livre para atacar e destruir a tua vida. Por isso que Deus está falando, seja sóbrio, vigiai. Porque o vosso adversário anda em derredor de vós, bramando, como um leão, fazendo barulho. Ele não é um leão, mas ele fica fazendo barulho como se ele fosse poderoso. O leão, ele é intrépido, ele é destemido. O intrépido é destemido, ele não tem medo. Se um caçador ergueu uma arma para cima do leão, ele pula em cima, ele não tem medo, ele é intrépido, ele é destemido. Então o diabo, ele quer mostrar que ele não tem medo, que ele é destemido, que ele é poderoso, mas ele não é. Não é. Não é. É um ser que se você chegar e falar, sai ele! Por quê? Porque é um ser covarde. Só anda em turma, só anda em grupo, é covarde, só ataca na traição, só ataca na trairagem, só ataca quando você dá bobeira. Por quê, pastor? Ele não tem peito para enfrentar um anjo de Deus. Ele não tem peito para tocar na vida daquele que teme a Deus. Ele não tem. Então ele espera a pessoa dar uma bobeira, dar uma cochilada para ele poder atacar. Você não pode permitir que isso aconteça. Você está compreendendo, sim ou não? Você tem que ser aquela pessoa que examina bem o evangelho, a lei perfeita que dá liberdade. Você tem que ser aquela pessoa que examina bem, que não esquece e que coloca em prática. Em qualquer situação. Não é porque você ficou nervoso, ficou nervosa, que você vai fazer aquilo que é contrário à palavra. Porque se você fizer, você vai dar a oportunidade que o diabo precisa para destruir o teu casamento, para acabar com a vida do teu filho, para destruir o teu negócio, para tirar, arrebentar, acabar com a tua saúde. E aí vai. Não dê oportunidade, não dê bobeira, permaneça examine bem, não esqueça e pratique. Por isso a necessidade de estar lá com os olhos sobre a palavra. Quando eu leio a Bíblia, irmão, desde os meus 17 anos, eu estou com 55, irmãos, e eu leio, e releio. Vira e mexe, eu encontro alguma coisa que parece que eu nunca li. Vira e mexe, o meu entendimento se abre para algo que parece que eu nunca tinha entendido. Fala, meu Deus, como é que eu nunca vi isso aqui? Mas é que a palavra se revela no momento oportuno. Ela se revela na minha necessidade, na tua necessidade. Agora, ela não se revela em cima da situação. O Senhor Deus, ele é presciente, ele se antecipa. Ele já sabe o teu amanhã. Então, para poder passar por aquela situação ali, você vai precisar de tal entendimento. Ele entrega. Se você examina bem, se você não se esquece, ou seja, você guarda e você pratica, você passa por aquela situação de perigo ileso. Agora, se você despreza, você vai perecer naquela situação. Está compreendendo? Sim ou não? Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, na expectativa, esperando a quem ele possa tragar, a quem ele possa destruir. Irmão, destrói. Então, eu não tenho que ter medo. Não, pastor, não. Você tem que ser prudente. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele não me deu um espírito de medo. Ele me deu um espírito de prudência. O medo não vem de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava orando, manifestou um demônio assim. Eu falei, quem é você, demônio? Eu sou o fulano, não posso falar por causa da... Está gravando? Não pode falar mais, né? Que coisa, né? Ele falou, eu sou a tranqueira do medo. Né? Eu falei, você tem medo? Ele, não, eu causo medo. É um demônio. O medo é um espírito do inferno. Ele não pode se apoderar da sua vida. O espírito que Deus nos dá não é de medo, é de prudência. Olha lá, ó. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Não tem nada a ver com medo o espírito que Ele nos deu. Pelo contrário, ou seja, me torna intrépido. Ou seja, não me torna uma pessoa que tem medo, me torna uma pessoa intrépida. Uma pessoa que o medo, ele está ausente. Não existe o medo. Mas preste atenção no que ele diz mais. O Espírito nos enche de poder, de amor, e nos torna
prudente. Mas tem que existir em mim poder. Tem que existir em mim amor. Amém? E tem que existir em mim prudência. Então tem coisas que eu não faço, não tem a ver com medo. Tem a ver com prudência. Com prudência. Pelo contrário, o Espírito de Deus nos torna intrépidos. Olha lá, ó. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Ponto, vírgula. Pelo contrário, vírgula de novo. Esse pelo contrário que já pode entender. Pelo contrário, não é medo, é coragem, é intrepidez, é valentia. Você compreendeu ou não? Sim ou não? E o Espírito nos enche de poder. Poder, pastor, poder contra o mal, irmão. Eis que eu vos dou o poder, está em Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou o poder para pisares sobre cobras, sobre escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Olha lá, Lucas 10, 19. Eis que vos dou, ele nos enche de poder, para pisar serpentes, escorpiões. Agora presta atenção nisso aqui, irmão. Você está lá no sítio, lá, na chácara lá, dos parentes, aí aparece uma serpente lá. Aí você fala, deixa comigo, tem poder para pisar. Vai. Vai, mas já prepara um carro para te levar para o hospital. Por quê, pastor? Porque Deus está falando de uma maneira figurada. Tem coisa que você tem que começar a compreender o que é literal e o que é figurado. Está compreendendo? Aqui é uma linguagem figurada. Deus está mostrando que você tem poder para pisar sobre a força daqueles que se dizem mais poderosos. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual, o sistema é de hierarquia. É de hierarquia. Tanto no que diz respeito à questão do Todo-Poderoso dos céus, ou seja, a parte da luz, como no que diz respeito à parte das trevas, Satanás e os anjos dele lá. Você está compreendendo? Sim ou não? Então tem aquele que se você falar, demônio, sai, ele apavorado. E tem aquele que você fala, demônio, sai, ele não sai. E aí, pastor, ele não vai sair? Vai, e Deus está mostrando que você tem poder sobre esses também. Você está entendendo? Eu me lembro uma vez que eu fui orar para uma mulher, e ela era grandona, a mulher, rapaz. Eu lembro que eu tive que levantar a mão assim. E eu peguei e falei, demônio, amarrado, demônio fazendo uma confusão e tal. Aí eu segurei com as duas mãos no pescoço dela. E eu, demônio, amarrado, de joelho em nome de Jesus. Ele, não. Me levantou. Eu pesava 105 quilos naquela época. Me levantou no peito a mulher. Aí eu lembro que eu estava pendurado, olhando para cima. Eu falei, demônio, eu estou falando em nome de Jesus. E se você não me obedecer, um anjo de Deus vai te atingir. Ele caiu. Ele queria que eu tivesse o quê? Medo. Só que o Espírito que Deus me deu não tem medo, não tem papo. Eu me lembro que uma vez eu fui levar meu carro para lavar e tinha um cidadão que tinha saído da cadeia, metido a macho, brabo, tal. Aí o dono do Lava Jato falou assim, ô pastor, o senhor está com medo dele? Eu falei, rapaz, medo de homem? Eu falei, não tem medo de demônio? Eu tenho medo de homem? Eu falei, você está brincando. Ah, por quê, pastor? O demônio é melhor do que o homem? Ele não é melhor. Mas o demônio, ele era um anjo. E os anjos, eles foram criados maior que o homem. Em estatura, em poder e em força. Então, aquele demônio que você olha lá, parece que ele é até meio retardado. Me dá bala, tio. Me dá. Aquele demônio retardado, sem a presença de Deus, ele é mais poderoso que qualquer ser humano. Com a presença de Deus, ele não tem poder. Por quê, pastor? Porque o Espírito que está em mim é mais forte que o Espírito que está no mundo. Está entendendo, sim ou não? É coisa séria, gente. Não é brincadeira, não. Eis que eu vos dou poder. Você tem que entender, você tem poder. Para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, ó. E nada vos fará. Às vezes você tem que reivindicar essa parte. Às vezes você tem. Eu já cansei de participar de lutas espirituais que aparentemente eu saí lesionado. E chegar para Deus e falar, não, Deus, a tua palavra diz que dano algum me causaria.
Eu não aceito aquele negócio desaparecer. Por quê, pastor? Porque é direito meu. Mas direito não reclamado. Guarda com você. Direito inexistente. Tem certas coisas que você, por mais que seja direito seu, se você não falar, se você não orar, acaba que você perde. Você está entendendo, sim ou não? Tem que falar. Você tem direito à saúde, então reclama a tua saúde. Você tem direito à prosperidade, reclama a tua prosperidade. Você tem direito à felicidade conjugal, reclama a tua felicidade conjugal. Você tem direito, irmão, a ter conhecimento, reclama o direito de conhecimento. Deus, eu quero te conhecer. Eu lembro o dia que eu fiz uma oração sincera diante de Deus. Eu lembro que eu saí, eu olhei assim para a natureza, eu estava ali, com o coração aberto para o Espírito Santo, e eu fiz um pedido. Naquele dia parece até que piscou uma luz assim. Minha mente se abriu, meu entendimento se abriu. Eu vi coisas que eu não tinha visto em anos no Evangelho. Eu tive compreensão que eu não tinha tido em anos estudando as Escrituras. Inclusive, aprendi até a maneira correta de estudar as Escrituras. Irmão, desperta. Leva Deus a sério na tua vida. Tenha compromisso. Você está compreendendo? Eu fico vendo pessoas que às vezes, irmão, ela não percebeu, mas ela está negligenciando o relacionamento dela com Deus. Irmão, eu costumava usar uma comparação quando eu explicava a algumas pessoas na igreja sobre o carvão. Irmão, o carvão ele só tem utilidade se ele estiver na churrasqueira. Ele estiver em brasa. Se tirar da churrasqueira, ele não deixa de ser carvão, mas ele esfria, ele não tem utilidade. Cuidado, cuidado, vigiai. Nós temos um inimigo que não brinca, não. Vigiai. O vosso adversário está ao derredor de vós. Ele só está aqui, ó. Você está dormindo, ele está te prestando atenção. O anjo está lá. Não deixa ele chegar. Ele está te vendo. Está vendo? De vez em quando joga um dardozinho. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamáveis. Você está dormindo lá, ele joga um dardozinho, um sonho lá. E ele fica prestando atenção na tua reação. Ah, é disso que ela gosta. Ah, é disso que ela tem receio. Ah, é isso que mexe com ela. Ele fica te observando. E aí, pastor, naquilo ele arquiteta um plano. E ele vem contra você. Para quê, pastor? Para você sair da palavra. Para quê, pastor? Para ele poder te destruir. Desperta. Amém? Amém? E Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.